Nilson, a gente começa a semana com uma boa notícia, né, de que esse bebê já saiu do hospital. Bom dia para você, bom dia a todos. A gente lembra que esse menino de apenas 7 dias na época, né, foi encontrado na quinta-feira passada. Ele tinha acabado de completar 7 dias de vida quando foi encontrado em uma rua, na Rua da Esperança, no bairro do Barro, aqui na zona oeste do Recife. Esse bebê estava enrolado em uma manta e foi colocado na calçada. Estava todo vestidinho e ao lado tinha também uma sacola com algumas latas de leite, mamadeira e também algumas roupinhas. A imagem de uma câmera de segurança mostra exatamente o que aconteceu. A rua já está bem escura e uma mulher se aproxima com esse bebê no colo, coloca na calçada, mexe ali em alguma coisa da mochila dela e deixa esse menino ao lado dessa sacola. Dentro dessa bolsa também estava toda a documentação de alta médica. Então, com muitas informações de onde o menino nasceu, o nome da mãe e também sobre esse histórico, né, desses primeiros dias de internamento lá no hospital. E isso foi essencial para a polícia também ajudar na identificação dessa pessoa e na investigação, para saber o que aconteceu. Então, esse menino foi deixado na rua e logo depois, por volta das 6h30 da noite, um homem com um filho passaram no local. Ele tinha acabado de pegar o filho na escola, que fica ao lado dessa rua onde o bebê foi abandonado. Então, o homem ouviu um choro, que ele pensava ser de um gatinho que estava ali na calçada. Mas a curiosidade fez com que ele se aproximasse. Então, foi quando ele percebeu, né, que era, na verdade, um bebê. Então, ele acolheu esse bebê, pegou essa sacola, pediu ajuda na escola e o Conselho Tutelar foi acionado. Esse bebê primeiro foi encaminhado até a UPA dos Torrões para receber ali os primeiros atendimentos, né, para ter certeza de que ele estava bem de saúde. Mas por uma questão de precaução, esse bebê foi transferido para o Hospital Barão de Lucena, lá na Caxangá. E a coincidência, gente, é que o bebê tinha nascido justamente naquele hospital. Sendo que, como já passava das 7 horas da noite da quinta-feira passada, o plantão do hospital já tinha sido trocado. Então, a equipe médica, a equipe de enfermeiros que estava no local, não sabia, né, do histórico, não sabia quem era a mãe, não sabia, não tinha dado alta, né, então já era outra equipe. Mas isso ajudou, porque foi no mesmo hospital, então até essas informações lá dentro, apesar da equipe de plantão não ter ideia, tem o histórico, tem o registro. Então, tudo isso vai ajudar a polícia também na identificação e agora, com certeza, essas imagens. A gente conversou na sexta-feira da semana passada com um conselheiro tutelar que ficou responsável por esse caso, o Thales, e ele falou que nesse primeiro momento não tem como fazer nenhum julgamento, né, porque a gente não sabe o que aconteceu. Ele considerou e ponderou que tem várias questões relacionadas, por exemplo, ao período, né, de pós-parto da mulher. Que algumas mulheres têm depressão pós-parto, ficam mesmo instáveis e isso pode acontecer. Ou pode ter sido outra pessoa, né? Na imagem aparece uma mulher, mas a gente nem tem a confirmação se seria de fato a mãe desse bebê. Mas o documento de alta tem lá toda a descrição, tinha um endereço inicial que a polícia chegou a enviar uma equipe até lá para tentar localizar essa mulher, mas esse endereço não batia. Quando chegaram lá, não tinha nenhuma informação que confirmasse que fosse o endereço de fato dessa mulher. Então esse bebê ficou no hospital para receber os primeiros cuidados, mas ele não tinha sido, felizmente, assim, picado por nenhum animal, não levou chuva, não teve nenhum problema, graças a Deus. Então foi mais para ficar em observação para ver se estava tudo certo para ele ter alta. Foi o que aconteceu no último sábado. Nesse primeiro momento, o Conselho Tutelar encaminhou o bebê para uma casa de acolhimento, onde esse bebê deve ficar até que a justiça defina o destino dele. Isso porque precisa, nesse primeiro momento, se cercar de todas as informações. Então, saber da família de origem, se tem alguém que possa ficar com essa criança, porque essa é a prioridade dada. Se tem alguma avó, alguma tia, algum parente ali de grau próximo que queira ficar com a criança, que possa ficar com a criança. Então, só depois dessa etapa inicial é que vai se considerar se esse menino pode ser ou não encaminhado para adoção. Então, enquanto a Justiça define isso, o Ministério Público de Pernambuco já foi acionado também para tratar desse caso. Então, esse bebê vai ficar em uma casa de acolhimento, que o endereço não é divulgado o local para preservar a identidade dessa criança, para que ele receba aí esse atendimento, né, esse acompanhamento da equipe de cuidadores nesse primeiro momento. Então a gente vai aguardar para saber qual vai ser a definição da Justiça e também a investigação da Polícia Civil, porque nesse caso, independentemente da circunstância, foi constatado o abandono de incapaz. A gente sabe que em algumas situações, quando a mulher quer abrir mão de ficar com o filho, tem como fazer isso de uma forma legal,
avisar dentro da unidade hospitalar mesmo, para que seja feito, iniciado ali um protocolo de atendimento com assistência social, com serviço social, para que essa criança seja encaminhada em segurança para a adoção, o que não aconteceu nesse caso. Então a polícia investiga, porque tem também essa questão do abandono de incapaz. Mas a boa notícia é que o bebê está bem, é um menino saudável, que agora aguarda a definição da justiça para ser acolhido em um lar. A gente volta com você, Pedro.